Olá, chegamos em nossa competência 4. Nele, vamos ver como fazer um wireframe, um layout e a prototipação. Vamos acompanhar pelos slides. Em nossa primeira, segunda e terceira competência, passamos pela fase de definição e de arquitetura do DAD. Agora chegamos no segundo D, o design. Nesta fase, procuramos formas visuais para tornar o conteúdo mais atraente para o usuário. Você pode até pensar que é nessa fase que iremos meter a mão na massa e produzir, fazer o desenho, mas até para isso existe uma metodologia, existe uma técnica, ou várias. Neste caso, vamos ver três: o wireframe, layout e protótipo. Essas três técnicas vão nos ajudar a chegar na melhor solução. Não vai ser mero acaso, ou não vai ser uma questão de experiência ou gosto, até que experiência ajuda, mas as técnicas vão lhe ajudar a chegar mais rápido e com mais certeza na solução visual. O wireframe é uma ilustração que define a estrutura de cada página, onde ficará cada pedaço do conteúdo e elementos de navegação. O wireframe é um esqueleto, um guia básico, um guia visual básico usado em design de interfaces para sugerir a estrutura de como o website será e o relacionamento entre suas páginas. Como antes, o wireframe ele pode ser feito em papel, usando papel ou lápis, ou usando algum programa gráfico para poder gerar as imagens que vão ajudar o próprio web designer ou a sua equipe a construir as páginas. Em seu caderno de estudo tem a sugestão de alguns sites que vocês podem usar e programas para vocês construírem os wireframes dos seus websites. Como vocês podem ver na imagem, temos uma sequência de retângulos que definem onde vai ser apresentado textos, títulos, os tamanhos, os posicionamentos dele, menus, imagens e até um vídeo que será exibido como fundo de página no futuro website. Aqui estão os controladores. Isso aqui são representações que ajudam a compreender como será a produção dele. No caso do exemplo, pela limitação do caderno de estudo, foi apresentado apenas uma página e também no exemplo será utilizado um iframe para poder mostrar o conteúdo que vai ser mostrado em cada página. Mas quando você fizer seu projeto, o wireframe ele deve ter uma imagem para cada tipo de conteúdo que você for apresentar naquela página. Por exemplo, vamos dizer que você tenha uma grande quantidade de textos, sem imagens, apenas texto. Então você vai ter um wireframe que mostra o título, o sistema de navegação, posição da logomarca e a área onde vai ser exibida essa grande quantidade de texto. No caso de você ter texto e imagem, você vai ter retângulos que mostram aonde será posicionado o texto e aonde será posicionada as imagens. No caso de você ter apenas imagens, pequenas miniaturas, então você pode colocar, pode fazer o wireframe daquela página, colocando as imagens miniaturas do lado e separando até uma área maior, onde será exibida a imagem em um formato maior para visualização. Como disse antes, no exemplo do caderno de estudo foi mostrada apenas uma página, mas isso foi por causa da limitação. No seu caso, você vai fazer vários wireframes, uma para cada tipo de conteúdo que você vai mostrar. Se somente texto, então um wireframe para texto. Se somente imagem, um wireframe para a imagem. Se vai ter imagem e texto, aí vai ter um wireframe para ele também. Então eu acredito que deva ter uns 4 ou 5 wireframes em seu projeto. É só fazer as imagens e colar em seu documento de projeto. No layout é quando definimos os elementos estéticos que vão melhorar a experiência do usuário com o conteúdo. Ele vai ter imagens, definição de fontes, cores,
e formas que vão ajudar o usuário na absorção da informação. O layout é construído em cima do wireframe. Observe que no lugar que tinha o cabeçalho, que seria o título principal, temos a marca. Depois, aqui onde temos um retângulo com os itens de menu, temos o menu, uma caixa de texto, Então, o layout ele segue o wireframe. Então, quando você tem 3, 4, 5 wireframes diferentes, você deve produzir os layouts. Os layouts de cada uma dessas telas. Tanto vai servir de exemplo, quando você for programar mesmo, vai servir de ajuda para quando você for programar ou todo o código necessário para o site, como também você pode identificar problemas de leituras, como uma letra muito pequena, ou uma imagem que não cabe, ou uma informação que faltou. Mas como fazer um layout agradável? Bem, com a experiência você vai ganhando informações e conhecimento que vão ajudando você nessa tarefa. Não é só inspiração. Tá certo que no começo o web designer, principalmente que está aprendendo, ele costuma copiar. Ele copia uma solução que achou agradável, copia um visual que achou interessante, mas as coisas não funcionam bem assim. Cada aparência de um site, cada detalhe da aparência de um site, ele serve para conduzir o leitor do usuário do site. As informações visuais, a estética, as cores, as formas, elas não são simplesmente jogadas porque alguém achou bonito. Existe uma razão de ser. Existe uma necessidade daquilo dali ser do jeito que ter as cores que tem para constarem naquele layout. Mas, onde tem criatividade, não existe uma receita. Assim, não teremos uma fórmula que resume o que funciona ou o que não funciona esteticamente no site. Pelo menos ainda não temos isso. No entanto, a experiência foi mostrando que algumas coisas funcionam melhores do que outras. E isso daí se transformou em princípios que a pessoa pode seguir para ter uma qualidade melhor no material que produz. O seu caderno de estudo possui algumas dicas que você pode seguir para poder produzir o seu conteúdo, para poder produzir uma aparência interessante para seu site. Por exemplo, você pode querer utilizar fontes complicadas, de difícil leitura. Isso daí vai prejudicar o conteúdo. E a aparência, ela existe que é para favorecer o conteúdo. Você não pode atrapalhar o entendimento. A pessoa está visitando o website não para ver o colorido nem as formas dele, mas sim para saber quais são as informações que aquele website pode te trazer. É claro que essa experiência tem que ser agradável. Então, a aparência estética, o desenvolvimento do layout não deve atrapalhar a leitura do conteúdo. Existe até uma regra em design que é de um conceito minimalista de que menos é mais. Então, pense muito bem em quais os elementos que você vai usar, qual o fundo que você vai colocar para o seu site, quais são as fontes que você vai escolher para compor o seu site. Veja se ele tem muitas cores ou poucas cores. Mas não coloque nada exagerado. Tenha sempre um motivo para colocar aquilo daquela forma. Não vá jogando tudo que achar interessante em um mesmo layout, sem saber por que colocou, ou só porque estava bonito naquele determinado site e aí você copiou para o seu. Pense bem antes de usar cada detalhe, cada ornamento. No seu caderno de estudo você também vai encontrar uma seção que é aplicando a Gestalt, certo? A Gestalt
é conhecida como a psicologia da forma. Assim, é fundamental que o web design considere esses princípios na produção do website. A Gestalt é a lógica científica por trás de tudo que orienta os designers a chegar a um grande projeto. A Gestalt, uma das maneiras de se utilizar a Gestalt é através da silhueta do site. No caderno de estudo você vai ver vários exemplos de silhueta. Treine a identificação dessas silhuetas em diversos websites. Se você não muda a silhueta do seu site, do site que você está produzindo, é muito provável que a pessoa que esteja avaliando ele acredite que você não fez nada, que você não mudou o suficiente, que você copiou de algum lugar que ele já conhece e não é novo, não é interessante o suficiente para ele ler por conta daquilo. Então mude a silhueta. Se determinados sites utilizam uma determinada silhueta, você modifica. Existem diversas, não existe uma que seja assim um padrão. Para aquele tipo de site só essa silhueta funciona. Não, você pode sempre inovar isso mudando a silhueta de seu site. Na internet também você vai encontrar diversas dicas e orientações que designers de sucesso encontraram durante anos e anos de experiência na construção de websites. Pesquise, leia. Existem também muitos livros sobre Gestalt, sobre ornamentação de sites e até psicologia das cores. Qual é a cor apropriada para aquele determinado negócio? Qual é a cor apropriada, ou a melhor cor, a cor mais interessante para transmitir determinado conteúdo? Cada cor ela transmite um sentimento. Então, busque, se aperfeiçoe, procure material na internet que faça com que você cresça neste tipo de conhecimento. Isso daí é um diferencial muito grande entre os web designers. É quando você, só de olhar, percebe, isso daqui é interessante, isso aqui é um bom layout, isso aqui não é. Por quê? É uma questão de gosto, é uma coisa misteriosa? Não. É por causa das leis da Gestalt, é por conta de psicologia de cores, é por conta desses princípios. Então, tenha paciência, estude, leia, releia. Eu mesmo tenho o hábito mesmo de ler esse tipo de conteúdo sempre, porque tem sempre alguma novidade. E então, busque. Lembre-se que essa daqui é uma imagem estática. Ela é como uma fotografia. Ela não possui links verdadeiros onde você pode criar. É só uma representação visual. Você pode fazer essa representação utilizando algum programa de edição de imagem. Eu, por exemplo, sugiro o GIMP, que vocês devem ter aprendido anteriormente em outra disciplina. Usem ele para produzir o seu layout. Mas quando se trata de um sistema web, quando se trata de um website muito complexo que possui diversas animações, você pode ficar inseguro com essas animações. Será que elas funcionam? Será que isso não vai confundir o usuário? Isso daí pode ser um problema no futuro, pode botar a perder todo o trabalho, todo o tempo investido? Então, o layout ele é muito interessante para você produzir sem ter que se preocupar com codificação, mas ele não garante a visualização de toda a experiência. Quando se trata de um sistema web ou quando se trata de um site com muitas animações, é necessário você ir além. Para isso, a gente tem uma outra técnica, a prototipação. Então, em trabalhos complexos, a prototipação ela ajuda a entender o funcionamento antes do sistema web estar pronto. Quando esse sistema possui características inovadoras e a interface ela tem que ser testada para ver se está adequado, se aquilo ali que você inventou, que você criou, ele está adequado, talvez a prototipação seja mais adequada para que você consiga ver se alcançou os objetivos.
Existem alguns programas que pegam o layout que você criou e criam o protótipo dele. É quase como um website completo, mas como ele utiliza um sistema de back-end, né, um sistema no lado do servidor, e aquele sistema não está pronto, então você pode testar isso antes do sistema estar pronto, antes dos desenvolvedores, do pessoal da programação fazer o sistema na parte do servidor, do back-end. A prototipação ela vai ajudar a compreender se aquele fluxo, se os componentes, os comportamentos, eles estão adequados. Se tiver alguma discrepância, se não ficar bom, se não ficar interessante, se aquela inovação, ela, naquele caso em específico, ela não foi boa, ela está prejudicando a leitura do site, prejudicando a interação, a visualização do conteúdo. Aí, antes de você criar mesmo todo o código, você pode retirar, mudar de ideia e voltar atrás, refazer um layout ou refazer o wireframe e testar novamente, porque é um ciclo. Você faz o protótipo, você testa com aquela amostra de possíveis usuários, você percebe se eles estão entendendo, se aquilo dali está correto, se aquela nova forma de navegação ela está adequada, se as animações que você colocou elas ajudam ou prejudicam a leitura do conteúdo. Aquilo dali tudo é testado. Se não deu certo, você volta, faz um novo layout ou faz um novo wireframe, faz um novo layout, faz então um novo protótipo e leva para sua amostra testar novamente. Se você vê que não tem nenhum problema, que está correto, então você terminou aquela parte e aí ela vai ser conectada com um sistema maior pelos desenvolvedores. Caso você queira fazer uma prototipação de um site simples, você vai terminar com o website. Então, a prototipação de sistemas web ela é interessante quando o sistema é complexo, quando o sistema envolve um aplicativo no lado do servidor. Mas quando o sistema é simples, estático, não tem tanta necessidade de você investir tempo, que a gente sabe que tempo é dinheiro, na criação do protótipo. Caso você não queira comprar as aplicações que fazem essa prototipação eletrônica, que pega o seu layout e você já define os botões e as técnicas de comportamento que vão ser usadas para fazer a animação, você pode usar a prototipação em papel. Na prototipação em papel, ela realmente dá o trabalho, ela gera um pouco de tempo, mas para você não se arriscar, para você não perder todo o tempo feito antes, você pode utilizar a prototipação em papel. Como é que ela funciona? Você desenha os componentes em papel, recorta eles e expõe para uma pessoa que você está testando. É um possível usuário do site, do sistema, e aí você expõe. E pede para ele agir com aquele papel, com aquelas peças de papel, como se fosse um site de verdade. Então você pede a ele, olha, use o formulário, encontre tal objeto, faça uma pesquisa de preço. Então você vai ter já isso completamente em papel, você espera que ele entenda, e aí você observa se ele toca nos botões, se ele digita, é claro que ele não vai digitar de verdade, mas se ele finge digitar algo e aperta no botão de procura, se ele encontra determinados componentes, e aí você pode testar antes de ir para a parte de programação. Antes mesmo do site estar pronto. E aí você não precisa se arriscar. Você pega o sistema, testa as vários aspectos dele e vê se está compatível com o que você acha que os usuários vão fazer. No seu caderno de estudo tem alguns vídeos bem interessantes, inclusive um vídeo sobre prototipação de papel em um jogo. Ficamos por aqui e até a próxima competência.